Mas eu gostei muito que tu trocou o nome, cara. Achei da hora, velho. Porque eu imagino que tu tenha trocado porque o Camboriú Play é um nome que te limita de certa forma, né? Já que a gente entrou nesse assunto, vou explicar. Eu não expliquei direito na última vez, mas Camboriú Play, quando eu criei o Camboriú Play, eu primeiro criei o nome. Eu tinha um nome e eu achava que era um baita de um nome. Eu tinha o Clique Camboriú, a Diandra tem o Camboriú News, e eu queria alguma coisa que tivesse alguma coisa que linkasse os dois portais. Eu vou fazer um podcast para transmitir nos dois portais. Tanto que a cor da logo é vermelho, do Clique Camboriú, e azul, do Camboriú News. E Camboriú é a nossa grife, digamos assim. Camboriú é um nome que vende, é um nome que ostenta. Então, as pessoas, quando ela até deu certo até certo ponto, das pessoas querer vir no podcast para dizer, sei lá, a pessoa vinha de São Paulo, vinha de outro lugar, mas, tô em Camboriú, apesar de ser Balneário Camboriú. Tô em Dubai, a Dubai brasileira. Então, o nome, ele funciona como uma grife, como ostentação, enfim. E funcionou até certo ponto. Só que deixava o podcast muito local. As pessoas achavam que era um podcast local. E nunca foi a intenção. A intenção sempre foi ser um podcast que nem Flow, que nem Podpah, né? Na época quando... Eu sou groselha. Na época quando eu tive a ideia de fazer o podcast, isso foi em 2020. Foi tudo junto, foi uma coisa junta, assim. Todo mundo decidiu fazer o que o Flow estava fazendo. Então, todo mundo começou junto. Sim. Essa onda do podcast começou com muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo. E me perdi, ó. Eu tenho esse problema de me perder, cara, na conversa. Cara, a gente começou nessa época também, mas não era 2020. A gente começou em fevereiro de 2021. Exatamente, sei lá que dia. Mas nessa vibe de podcast, tava todo mundo fazendo, né? Fomos na mesma ideia. Só que como eu sempre gostei de audiovisual, dessas paradas, assim. E quando a gente foi escolher o nome, cara, a gente pensou em botar Floripa Podcast, que não tinha, né? Hoje em dia tem um estúdio lá. Né? E eles fazem podcast também. Eles têm o Floripa Podcast também. Só que na época foi a primeira coisa que eu pensei. Eu pensei, cara, Floripa Podcast. E daí a gente vai começar a trazer gente do Brasil todo. O YouTube não é um bagulho regional. Ele acaba que... Só baixa um pouco o volume, tá estourado. Eu falo estourado, pô. Perdão, velho. Qualquer coisa eu fico aqui. Pronto, não. Vamos fazer um ASMR. Pode falar perto do microfone, ele controla. Cara, e aí a gente pensou, Floripa Podcast vai acabar limitando a gente, né, velho? E acaba que a audiência, velho, sempre vai ser maior nas grandes metrópoles. Tipo, a nossa audiência, mesmo a gente sendo em Floripa, tem um monte de gente que não sabe que a gente é em Floripa, a maior audiência é São Paulo, Rio de Janeiro, por aí, Sim. pô. Aqui rola a mesma coisa? Ou não? Como é que é os cortes, assim, tu vê lá... Tu é o louco das métricas, fica vendo as métricas? Sim, agora a gente tá nessa loucura de métrica aí, porque a gente tá trabalhando agora nos cortes, né? Que ficou muito tempo parado. Não tinha quem fizesse e tal, aí a gente começou a trabalhar e hoje a gente é louco das métricas. Mas deixa eu completar a conversa, senão a gente vai... Por favor. Que eu tava falando que era Camboriú, que funcionava, que o nome era para servir de ostentação, mas limitou exatamente por essa questão de localismo, né, de bairrismo, sei lá, as pessoas acharem que era um podcast da cidade, sobre a cidade, e eu percebia que, por exemplo, alguém lá do Maranhão não está interessado em assistir um conteúdo do Camboriú Play. E o Camboriú Play, primeiro começou com a ideia do podcast, aí o estúdio virou Camboriú Play, então podcast Camboriú Play, estúdio Camboriú Play. E eu não estava satisfeito, há um bom tempo eu já não estava satisfeito com isso. Tá muito estranho, as pessoas não estão entendendo. Esse é o problema, cara. Depois de um ano que a gente vê que a marca não pegou, que ninguém chama o podcast de Camboriú Play, eu falo, não pegou. Tem alguma coisa errada com a marca. Tem alguma coisa errada, pô. Chamavam de... como é que chamavam? De Playcast, Cara, chamavam de tudo. Menos Camboriú Play. O podcast Camboriú, o Clique Camboriú, Camboriú News. News. Eu fico puto quando chamam de groselha. Porque justamente a ideia é ser o contrário de groselha, né? Sim, então, sem groselha. Sem groselha, tá ligado? Aí eu nunca vi ninguém chamar o podcast de Camboriú Play. Eu falei, a marca não pegou, tem alguma coisa errada, a gente tem que se reposicionar. E lá no começo eu já tinha pensado em usar Papito, alguma coisa, né? Só que eu sempre achei que ia ser muito egocêntrico usar o Papito
E a ideia era ter um co-host também, né? No início. Coisa que nunca se concretizou. Então, Dei graças a Deus, velho. Vamos falar sobre isso que eu quero saber das tretas. Aí, enfim, não era para ser aquela coisa narcisista. Eu preferi usar o nome que tinha, mas não deu certo. E até o ponto que eu falei, não, vamos ter que trocar. Mas, na minha opinião, cara, tu mandou muito bem. Eu tenho 100 vezes mais vontade de assistir Papito Talks do que Camboriú Play. Eu não assistiria Camboriú Play. E eu vou dizer que as estatísticas deram um salto na mudança de nome. Mudou o nome, pum, os vídeos antigos subiram também. Cara, foi um foguete, que nem tu tem postado lá que tá na construção do foguete. Porra. Mudou, cara. A estatística, por incrível que pareça, a questão de mudar um nome já ligou uma outra chave ali no nosso conteúdo, né? No gráfico das estatísticas. E aí, onde é que eu tava na história? Tá se perdendo, cara. Não é mudança de nome, péssimo. pô. Eu me perco na linha de raciocínio. Na linha de raciocínio. Aí, enfim, mudou o nome. Eu pensava em usar o Papito Talks, mas eu tava com muito medo de me associarem a Monark Talks. Vão dizer, ele tá copiando o Monark. É o que eu pensei que ia ser uma crítica, né? A gente fica meio nessa de não querer ser criticado. Tá copiando o Monark. Mas eu falei, pô, não tem nome melhor. Eu estudei várias possibilidades ali, não tem nome melhor, vai ser esse mesmo. Aí foi, vai. Cara, Dane-se se me compararem ao Monark.